medo, na covardia acontecer comigo, continue lutando. E o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23. Ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Segunda-feira, dia 17 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, vocês bem viram aí, todos viram ontem, ao vivo e a cores, a manifestação que aconteceu lá em Copacabana, como sempre, mostrando uma multidão para ouvir não somente o mito Jair Messias Bolsonaro, como aqueles que participaram da manifestação. Existem aí muitos conceitos sobre isto, muitos a favor, outros contra, da validade dessas manifestações. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que pior de tudo é ficar calado. Então nós temos sim que nos manifestar. Sempre que possível é necessário passarmos adiante nossos pensamentos, lutarmos verbalmente por nossas causas. Porque a depender do outro lado, a depender da esquerda, seremos calados para sempre. Então, passado mais uma de tantas manifestações gigantescas promovidas pelo nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, a pergunta que fica e que se mantém viva é qual o resultado disto? Qual o resultado prático? Bem, pouco importa se houve mais de 500 mil de pessoas ou menos, isto é o que menos importa, porque o volume de pessoas mostra por si só a grandeza do maior líder político do Brasil. E é justamente esta imagem que precisa ser apagada pela esquerda, já que não conseguem de forma alguma ressuscitar a fama de seu fracassado líder. A fama de Jair Bolsonaro se amplia cada dia que passa. Na medida em que as injustiças vão tomando conta, os olhos se voltam mais ainda para Jair Messias Bolsonaro, que desde o primeiro dia que ousou querer ser presidente da República, começou a mostrar para a população brasileira os motivos pelo qual ele lutaria por mudanças nesse país. E começou até o dia em que puxaram seu tapete vergonhosamente para trazer de volta para comandar a nação alguém do nível desse presidente que temos. Quanto ao resultado prático, até mesmo os inimigos sabem que tem pouco efeito, a não ser mostrar que Jair Messias Bolsonaro continua vivo eleitoralmente, né? Não perdeu sua popularidade, e por isso os intermináveis inquéritos criados pela Corte Maior do Brasil continuam aí, como aquele criado por Dias Toffoli, que tinha como objetivo inicial apurar fatos, infrações e ameaças veiculadas na internet, que tinham por interesse criar caos para a Suprema Corte e seus ministros, além de seus familiares. Só que já se completou 6 anos, já estamos no 6º aniversário desse inquérito de arbitrariedades intermináveis, onde o inquérito se tornou permanente e com data para terminar quando conseguirem justificar a prisão do nosso ainda presidente Jair Bolsonaro. A investigação contra o ex-presidente se transformou num instrumento ilegítimo de exercício de poder monocrático pelo ministro, sempre designado relator, o que por si só já se configura como ilegal. Por esse motivo,
o entorno de Jair Bolsonaro estuda algumas ações internacionais com relação à denúncia de tentativa de golpe, com um movimento estratégico para promover uma comoção no exterior, né? Quem usou muito disso foi na época, advogado Cristiano Zanin, levando o mundo afora, né, a chamada injustiça contra aquele que estava preso e que hoje ocupa a cadeira presidencial. Mas não há nem comparação, porque uma coisa era querer defender alguém culpado e outra coisa é querer punir alguém inocente. A avaliação de aliados de Jair Bolsonaro é de que a velocidade do processo contra ele tem sido atípica. E a expectativa, claro, é de que o ex-presidente possa ser preso ainda em 2025. Ainda não há detalhes de como serão iniciadas essas ações no exterior, mas sabe-se desde já que será ancorado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que já vem fazendo essas articulações como parlamentar que é, com os parlamentares americanos, e já foi para a Europa também. E, claro, vai levar para o exterior todos os tipos de arbitrariedades que ocorrem no Brasil. Mas voltando a falar da manifestação de ontem, segundo a CNN, o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, surpreendeu os magistrados do Supremo Tribunal. A avaliação foi de que Tarcísio de Freitas assumiu que o Poder Judiciário age politicamente. E se antes o governador agia com discrição, né, já que esse é o seu temperamento e nós sabemos disso, ontem ele foi mais incisivo nas palavras. Tarcísio de Freitas, ao contrário dos muitos da direita, né, que pensam que ele é pendente mais para a centro-esquerda, né, ele, na verdade, ele chancelou a luta de Jair Bolsonaro ontem, né, como sempre fez, aliás. Tarcísio de Freitas nunca virou as costas para Jair Bolsonaro, como alguns influenciadores, até jornalistas de direita costumam dizer que Tarcísio de Freitas é aliado com Kassab contra Bolsonaro. Ontem ficou provado que não, porque como sempre fez, Tarcísio de Freitas deu razão a Jair Bolsonaro, né? E diz que está mais do que provada a injustiça que está sendo comentado, porque o interesse da Suprema Corte é afastar Jair Bolsonaro das urnas em 2026, já que é claro a preferência popular pelo seu nome. Então, a Suprema Corte quer afastá-lo das urnas em 2026. Ele deixou muito claro o seu pensamento também de que o Supremo Tribunal condenou injustamente os inocentes daquele dia 8 de janeiro. Ele não poupou palavras para fazer essas afirmações, foi categórico. Segundo a emissora vermelhinha, a CNN, um magistrado disse que o governador que subiu no palanque de Jair Bolsonaro não era o mesmo governador que poucas semanas atrás demonstrava respeito às instituições democráticas. Meu Deus do céu! Quer dizer agora que falar a verdade é um desrespeito? Não. Tarcísio de Freitas assumiu o papel dele de aliado de Jair Bolsonaro, falou firme, falou duro, como falou outras pessoas, como falou o Nicolas, né? Como falou Malafaia. E aqui não interessa quem já fez isso, quem já fez aquilo, quem disse isso ou quem disse aquilo. A verdade é que estavam lá ontem lutando pela anistia aos presos do 8 de janeiro. E é isso que importa no atual momento. Eu acho mesmo que o que incomoda muito é o fato de que, segundo o senador Marcos Duval, 13 mil páginas de denúncias contra o ministro Moraes estão prestes a chegar nas mãos de Donald Trump. E se a batata já estava assando, agora ela está queimando. A semana passada, Marcos Duval esteve com o Marco Rubio
E levou a ele muitas denúncias que ele vem apresentando nos perfis aí de redes sociais. Muitos consideram o Marcos Duval maluco, que fala demais e que é isso e que é aquilo, mas a verdade é que ele fala. A verdade é que ele garante que tem sim documentos que vão estremecer a Suprema Corte. E chegou num ponto que eu não consigo mais acreditar que o Marcos Duval esteja delirando, falando coisas aleatórias. Não, ele tem batido na tecla, ele está colocando o nome dele na reta com relação a essas informações. Ele disse que entregou a Marco Rubio, muitas informações. E essas informações fazem parte desse pacote de 13 mil páginas que chegará a Donald Trump. Ora, os próprios ministros do Supremo estão incomodados também com a própria postura de Alexandre de Moraes, que não deu nenhum passo atrás, que não arrefeceu, muito pelo contrário. E isso está incomodando os ministros porque a postura de Moraes acabou levando para o ralo a pouquíssima credibilidade que a Suprema Corte ainda tinha perante a sociedade brasileira. Ninguém mais dá um penny ou um centavo para os ministros do Supremo. Ninguém os considera como os guardiões da nossa Constituição. Muito pelo contrário. Agora, pouco importa a esquerda ficar aí com essa conversa de que a manifestação flopou. Porque isso é papel deles. Eles sempre tentam fazer isso. Segundo a USP, tinha 13 mil pessoas. Né? Segundo a Universidade de Tabajara, tinha 1.200 pessoas. Porque a gente sabe que nada disso é verdade. Sabemos que teve muito boa adesão. Pode não ter sido a adesão que esperávamos, tipo 1 milhão de pessoas. O que, de certa forma, até mostra que alguns patriotas já estão cansados, estão percebendo a pouca efetividade dessas manifestações. Mas, com certeza, o número de 400 mil pessoas, conforme disse a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro, está longe de ser um fracasso, muito pelo contrário. Ainda mais se compararmos com a população que enche no máximo uma Kombi para ouvir o inquilino do Palácio do Planalto. O mais importante no dia de ontem foi o fato de que as imagens correram o mundo através das redes sociais e alguns veículos de comunicação estrangeiros, como a Reuters, que estavam presentes no Rio de Janeiro. Certamente as imagens de ontem chegaram também até a Casa Branca, o que pode ajudar muito no impulsionamento de decisões que virão mais cedo ou mais tarde no governo americano. Fato é que Jair Messias Bolsonaro incomoda demais a esquerda brasileira. E por isso aquela coisa chamada deputada federal Duda Salabert entrou com representação junto à Procuradoria-Geral da República, pedindo a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, por declarações dadas por ele no dia de ontem lá em Copacabana. A permanência desse discurso falso e inflamado representa um risco à ordem democrática, pois alimenta a insatisfação de grupos extremistas que no passado já praticaram atos violentos contra as instituições democráticas, escreveu a tal deputada, a coisa deputada. Pois é, houve uma época em que se podia promover ameaças públicas com o menor risco da pessoa ser presa, como o PT costumava fazer constantemente. A própria Gleisi Hoffmann chegou a dizer que haveria morte se o presidente da época fosse preso. Muitos parlamentares do PT diziam que haveria derramamento de sangue. Aí não era crime contra instituições, muito pelo contrário. Mas é assim que as coisas estão funcionando. E se partirmos do princípio
de que esta raiva toda que está sendo colocada pela esquerda brasileira, essas ações intermináveis, processos intermináveis colocados pelo Supremo Tribunal Federal contra Jair Messias Bolsonaro, são fatos que não terminam, é justamente porque eles sabem que Jair Bolsonaro continua com a mesma popularidade, continua sendo forte o suficiente para vencer honestamente nas urnas, honestamente eu estou dizendo, né? E que ele é sim a preferência nacional. Por quê? Do jeito que as coisas estão no Brasil, é impossível imaginar essa nação tomando um rumo certo. E para isto eu tenho certeza que o próprio Estados Unidos da América não deixará o Brasil tomar o rumo da Venezuela, por mais que já esteja com o pé lá dentro. Por quê? Geopoliticamente falando, os Estados Unidos já têm uma Rússia, já tem uma China, já tem um Irã, já tem a Venezuela para se preocupar. Imaginem deixar o Brasil ficar vermelhão igual a Venezuela. Para os Estados Unidos seria o que a gente pode dizer de desgraça. Eles não permitirão isto, em hipótese alguma. Os Estados Unidos jamais permitirá que o Brasil tome o rumo da ditadura comunista. Então virá sim socorro americano. Disso vocês não tenham a menor dúvida. Pode não ser agora, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, mas que vai vir, vai vir. Isso é interesse americano. Um país como o Brasil, com riquezas de biodiversidade que tem, com a riqueza da agricultura, da agropecuária que o Brasil tem, riquíssima em água, os Estados Unidos não vai deixar isso cair nas mãos alheias em hipótese alguma. Pelo menos enquanto Donald Trump estiver por lá. E eu tenho certeza que chegará sim a hora em que o atual presidente brasileiro e a atual Suprema Corte responderá por tudo que está fazendo. Tudo. É que, claro, Donald Trump como presidente americano tem que cuidar das coisas dos Estados Unidos e até, inclusive, no último sábado, ele deu um golpe fatal no governo democrata, no governo de esquerda, lá nos Estados Unidos, ao cancelar todos aqueles perdões que Joe Biden assinou na véspera de sua saída da Casa Branca. Vocês se lembram que ele assinou perdão para a família toda dele, para o Dr. Fauci, né, o inventor da pandemia, para o filho dele, ou seja, uma série de perdões que foi assinado, e Donald Trump afirmou que aquelas assinaturas foram feitas de forma automática. Não foram criadas, não foram assinadas pelo próprio Joe Biden, não, foi máquina que assinou. E isso, evidentemente, mostra que qualquer um poderia ter manejado a assinatura automática. Então ele determinou o cancelamento daqueles perdões. Portanto, muita bomba virá pela frente, inclusive dentro dos Estados Unidos também, que já está fervendo, né? A caça às bruxas não para nos Estados Unidos por conta do DOGE, que é o Departamento de Eficiência de Elon Musk. E isto vai ajudar o Brasil logo, logo, tenho certeza disso. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, deixem os likes, cliquem na inscrição do canal, se inscreva, é de graça, né? Você que está assistindo aí, que gosta do canal, se inscreva, convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News, e quem puder colaborar com o canal, eu agradeço de coração, para fazer desse canal um canal maior, um canal mais forte, para ajudar essa luta patriótica, ok? Por hora eu desejo a vocês um excelente final de segunda-feira, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.